Você acaba de entrar em GTA, pega um carro e fala: agora eu vou andar dentro da lei, vou respeitar o semáforo, a faixa de pedestre, vou andar dentro dos limites, fazer tudo direitinho. E durante 1 ou 2 minutos você até faz isso, só que quando você menos espera, é isso aqui que acontece. Isso aí, meu camarada, é a necessidade que a gente tem de fazer merda no GTA, de fazer bagunça, de sair explodindo tudo, de tocar o puteiro. E quem é o protagonista perfeito pra representar essa nossa necessidade pelo caos? Pois é, o Trevor. Cada jogo da franquia GTA tem um protagonista marcante de alguma forma. Seja porque ele tem uma história mais triste, depressiva, por ele ter sofrido uma traição que ninguém perdoou até hoje, ou por ter várias e várias frases marcantes. Oh shit, damn, what the fuck, bullshit, I don't need... Ou no caso de GTA V, que a gente tem logo 3 protagonistas, em que cada um deles representa um lado diferente da vida e da nossa necessidade enquanto a gente joga o jogo. E por isso, hoje eu quero propor uma coisa diferente. Bora dar uma olhada mais de perto nesses 3 protagonistas, além de dar uma puxadinha no CJ também, porque ele merece. Pra assim entender que o Trevor não só é o protagonista perfeito pra GTA, como ele é muito mais parecido com a gente do que você imagina. E obviamente vai ter todo tipo de spoiler da história aqui, até porque o jogo lançou há mais de 10 anos, tá quase lançando 6, então acho que já tá liberado falar de tudo. Desde o início da gameplay fica bem claro pra gente que cada um desses 3 representa uma fase da vida, ou pelo menos um lado dela, com o Franklin sendo a primeira parte, a juventude, a ambição de subir na vida, de fazer algo diferente, de ser mais do que todo mundo esperava dele como um cara negro vindo da periferia, o que inclusive se conecta diretamente com o GTA San Andreas, que é o GTA mais popular depois do 5 e com o protagonista provavelmente mais popular de todos. Nos dois casos eles estão tentando achar o próprio caminho, achar seu próprio objetivo, seu porquê de existir, o que se conecta diretamente com a gente que tá na casa dos 20 e poucos anos e também passa por isso todos os dias. Mas não, aqui a gente não vai começar a roubar carro, pode ficar tranquilo. Já o Michael tá numa fase bem diferente. Ele é mais velho, já tem família, uma casa, estabilidade, o que no primeiro momento pode parecer um sonho pra todo mundo que tem 20 e poucos anos, quando na verdade isso é um pesadelo. Já que no caso do Michael, apesar de ele ter tudo isso, ele ainda é completamente frustrado. Já faz muito tempo que ele perdeu sua motivação, seu porquê de levantar todos os dias, a relação com a família dele é uma bosta, a esposa dele não respeita ele em nada, trai ele adoidado, o filho dele não vale porra nenhuma, só fica o dia inteiro jogando videogame no quarto, mesmo tendo quase 30 anos nas costas, e a filha, pelo amor de Deus, é quase do job já, então assim, a vida do Michael é uma bosta. E claro que o objetivo de GTA V sempre foi pegar o padrão de vida americano e dar uma exagerada, uma satirizada, fazer gracinha e funciona muito bem. Mas ainda assim dá pra gente tirar algumas coisas interessantes e sérias daqui. Até porque, é como dizem, pra cada piada funcionar, pra cada referência ter sentido, ela precisa de ter um fundo de verdade, uma base pra que a gente vai se apoiar pra entender. E esse é exatamente o caso aqui, e é onde a gente chega no Trevor. Ao contrário dos 2 primeiros, ou dos 3, se a gente for considerar o CJ, ele é totalmente diferente. Ele não tá interessado em status, em família, em estabilidade ou em crescer na vida. O que ele quer é o mais puro e simples suco do caos. Ele é um tipo de personagem que eu particularmente gosto bastante, que é aquele que abraça o niilismo e fala, velho, já que nada tem sentido nessa porra, eu vou meter o louco, e é isso aí. E isso quase sempre vem acompanhado de um passado super traumático, cheio de problemas desde a infância até a vida adulta, e tudo que poderia ter acontecido de ruim com ele aconteceu, que é o caso do Trevor, já que ele literalmente foi criado num trailer com um pai abusivo e uma mãe prostituta. Então desde cedo essa violência e falta de perspectiva, de visão do futuro fez parte da sua vida. Tanto que com só 10 anos ele já roubava carro, já brigava por aí e fazia tudo que ele podia para poder se sustentar de alguma forma. E essa infância super traumática e caótica criou nele uma incapacidade de lidar com limites, com autoridade ou com normas sociais como a gente está acostumado. E mais tarde, quando ele entrou pro exército, o que normalmente é visto como uma forma de corrigir jovens delinquentes, acabou tendo o efeito contrário, já que ele ficou ainda mais violento e explosivo, a ponto dele ter sido expulso da corporação por conta dessa instabilidade emocional. E aí, meu parceiro, o que era ruim só piorou. Ele entrou pro crime de vez, tráfico de droga, assalto, roubo, qualquer serviço que pagasse bem, ele fazia. E foi justamente nesse ponto da vida, quando ele estava começando a sua carreira, que ele conheceu o Michael e formou realmente essa parceria que a gente conhece no jogo. E todo esse passado complicado do personagem explica pra gente por que ele é tão contraditório, tão problemático o tempo todo. Ao mesmo tempo que ele é extremamente violento, impulsivo e paranoico, ele também é super leal, carente e até vulnerável às vezes. Dos 3 protagonistas, eu acho que ele é o mais bem desenvolvido, mais bem trabalhado em relação às motivações, o porquê ele faz cada coisa e a forma que ele age em cada situação. Ao contrário do Frank,
Franklin, que é muito menos desenvolvido, muito menos complexo e profundo, a ponto de a maior parte dos fãs da franquia achar ele um protagonista bem pai. Mas por que é importante a gente olhar pro passado do Trevor e entender como ele chegou até aqui, para aí sim a gente chegar no cerne desse vídeo? Basicamente porque o fato do jogo focar mais no background do Trevor e não do Michael e do Franklin passa pra gente uma mensagem. Ele quer deixar bem claro que o Trevor, ao mesmo tempo que é o mais bizarro, mais maluco de todos, ele também é quem tem mais motivos pra ser assim. Dos três, de longe é ele que a gente consegue entender muito mais por que tá nessa vida. Claro que nada justifica esse tipo de cena, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E até por isso, um dos pontos mais importantes da história de GTA é a relação entre o Trevor e o Michael, que aqui funciona quase como um laço de família, mas sempre daquele jeito violento e perturbado que é típico do Trevor. Até porque eles começaram essa parceria num momento bem diferente da vida, em que o Michael queria a ascensão, assim como o Franklin, enquanto o Trevor queria de alguma forma sobreviver nesse caos absurdo. O que inclusive faz algumas pessoas colocarem ele naquela categoria de anti-herói, mas eu discordo um pouco disso. Porque o Trevor tá muito mais pra um cara maluco que faz qualquer coisa simplesmente porque deu vontade. Ele é quase uma carta fora do baralho, que não tá dentro das regras, que faz qualquer coisa em qualquer momento pra acabar com as expectativas completamente. Tanto que assim que ele chega, o tom da história muda completamente. Enquanto o Michael tá preso nessa crise de meia-idade sendo corno pra caralho e o Franklin tá tentando crescer na hierarquia do crime, o Trevor aparece como um agente do caos, o cara que só quer ver o circo pegar fogo, assim como o Coringa. Em quase todas as cenas que ele aparece, ele tá passando do ponto de alguma forma, fazendo algo que não foi previsto pelos outros, que não tá dentro do plano. E esse aqui é um dos principais pontos pra ele ser tão amado pros fãs da franquia, já que dele a gente pode esperar qualquer coisa. Ou vai me falar que nunca aconteceu de, na hora que você vai trocar pro Trevor, ele faz uma coisa tão bizarro que você fica, what the fuck, como é que porra aconteceu aqui? Esse é exatamente o poder especial dele. Isso porque cada um dos protagonistas da franquia, até os mais criminosos, os mais maus de todos, ainda assim obedeciam uma lógica, uma ética, uma hierarquia dentro do crime. Já o Trevor não, ele parece não seguir nada disso, ele é o caos encarnado, quase como uma força da natureza, a ponto de nem o próprio jogo conseguir controlar. Mas nesse ponto você deve estar se perguntando, tá, mas o que o Trevor nessa loucurada toda aí tem a ver comigo, que tô aqui de boa jogando no meu Play 4 tranquilamente? E aí que tá, esse é exatamente o ponto. Sempre que a gente vai jogar GTA e tenta fazer as coisas do jeito certo, a gente vai acabar inevitavelmente fazendo cagada. Claro que é muito mais divertido sair atropelando as velhinhas por aí do que ficar andando dentro da lei, vamos combinar. Mas isso também mostra uma coisa importante sobre a gente. A gente quer o caos, a gente sente necessidade de fazer bagunça, de usar o jogo como uma porta de escape para nossa realidade, que obviamente não permite a gente fazer esse tipo de coisa sem ir pra cadeia. E é exatamente por isso que o Trevor existe. Ele tá lá para personificar todos esses impulsos violentos e caóticos que a gente tem, só que não pode expressar. E claro que aí você vai pensar, pô, mas eu jamais faria uma coisa dessa aí, tá muito exagerado. E é exatamente esse o ponto, o jogo é para ser exagerado. Cada um desses personagens são uma caricatura, um exagero de algo que é real, que existe aqui. Ou vai falar que você não tem um amigo que tá disposto a fazer qualquer coisa para crescer na vida, ou um outro amigo corno, pô, normal. E exatamente por isso, por conta dessa identificação com a realidade, por mais estranho que pareça, que a gente gosta do Trevor. Porque ele consegue representar de uma forma muito boa, apesar de ser bem estranho, coisas que todo mundo tem um pouquinho, em maior ou menor grau, que é a necessidade de caos, de quebrar as regras, de usar humor negro, de zoar, fazer rir, fazer a vida ser mais emocionante do que ela normalmente seria se todo mundo seguisse as regras o tempo todo. O que não significa que o Trevor seja um herói da liberdade absoluta, que faz qualquer coisa e foda-se, não é bem assim. Ele, na verdade, tem alguns limites, o seu próprio código de ética e moral, o que, na verdade, subverte bastante as nossas expectativas. O que faz o personagem ser ainda mais interessante, porque ele tá o tempo todo testando quais os limites da nossa sociedade, o que é aceitável, o que não é, o que a gente ri e o que a gente acha ruim. E é exatamente por isso que ele é um personagem tão importante pra história e pra franquia em si. Ao mesmo tempo que a história não esconde que ele é um personagem quebrado, vazio, depressivo, e que toda essa busca é uma tentativa desesperada de encontrar algum propósito, algum porquê. Isso faz do personagem muito mais complexo, profundo, com camadas e tudo que a gente gosta de analisar por aqui. E quer ver que essa interpretação de que o Trevor representa a nossa necessidade por um pouquinho de caos não é uma loucura? Olha só, sabe aquela semana que você ralou pra caramba, que você tá cansado e fala, velho, sexta-feira eu quero dar um rolê diferente, eu quero beber com os meus amigos, quero fazer um furdunço, quero ir pra uma festa, quero tocar o puteiro de alguma forma. E isso é exatamente a manifestação dessa necessidade, a necessidade de sair um pouco do padrão, de fazer a vida ser mais emocionante, ser diferente do dia a dia. Isso é o Trevor, só que levado pro extremo da caricatura, exatamente como os outros personagens. E por isso ele é um personagem tão bom, tão importante pra franquia, porque ele pega essa nossa necessidade de criar o caos, de tocar o terror, e faz isso parecer normal, faz isso ter uma justificativa, ter uma razão por trás. O que se conecta perfeitamente com o background que o jogo dá pra ele, a infância traumática, a relação com o Michael, a traição, a decepção e tudo que
levou ele até esse ponto. É como se o jogo estivesse olhando pra gente enquanto jogador e falando, aqui ó, eu vou te dar uma moral, eu sei que você tá querendo espairecer um pouquinho, dar uma relaxada, então vai lá, toma o Trevor aí, faça o que você quiser, porque com ele faz sentido, pode tocar o puteiro. E por isso ele é um personagem tão foda. Mas claro que isso é um jeito de ver, uma interpretação. Você pode achar que não tem nada a ver, que eu tô viajando, você pode comentar aí embaixo, desde que seja com educação, ou fazer um vídeo mostrando a sua opinião, fica à vontade. A internet é um lugar livre, ou quase. E pra mim, a maior prova de que o Trevor realmente é um personagem diferenciado é que esse vídeo aqui não era pra ser só sobre ele. A ideia que eu tive inicialmente era falar de cada um desses protagonistas de forma separada, em blocos do vídeo, falando do CJ, do apego dele à família, o quanto que ele é um cara responsável, apesar de ter ido pelo caminho do crime, da busca desesperada do Michael por conexão, de manter as coisas no lugar enquanto tá tudo desmoronando ao redor, do quanto o Franklin é um personagem egoísta, ao mesmo tempo que super realista dentro da franquia. Só que quando eu dei por mim, o texto estava direcionando totalmente pro Trevor. Eu falei, quer saber, vou mudar o tema então, vambora. O que não quer dizer que não pode ter um vídeo dos outros personagens também. Se vocês gostarem desse aqui, é só comentar aí embaixo que a gente faz dos outros também. Inclusive, me diz aí qual que é o seu protagonista de GTA favorito. E aqui vale qualquer jogo da franquia. Pode comentar aí embaixo e bora trocar uma ideia. Mas é isso, aproveita para sugerir nos comentários um tema que você quer ver aqui nos próximos vídeos. Eu tô pensando em falar do Thanos, do Tyler Durden, do Walter White, um monte de outros personagens fodas, mas se vocês comentarem a gente faz também. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo e te vejo no próximo vídeo. Valeu!